Aprenda de uma vez essa ferramenta útil da matemática. Regra de 3, simples e composta. Vamos começar com esse exemplo aqui, que ele é bem simples. Uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas. Sabendo que ela fica aberta 16 horas diariamente, quantos pães ela produz durante um dia? Nosso primeiro passo vai ser montar uma tabela onde colocaremos na primeira coluna a grandeza pães e na segunda coluna a grandeza horas. Gente, vamos entender grandeza como tudo aquilo que podemos contar, ok? Agora vamos às linhas. Primeira linha. A questão diz que são 100 pães a cada 4 horas. Na segunda linha, vamos colocar o que se pergunta. Quantos pães serão produzidos durante um dia? Colocamos X aqui na coluna de pães, porque é o que queremos saber, e o 16 aqui na coluna de horas. Gente, 16 horas, porque a padaria fica aberta 16 horas por dia, ok? No segundo passo, vamos ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como? É só pensar. Se eu tiver mais tempo, faço mais ou menos pães? Mais, né? Então, se uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, ou uma diminui e a outra também diminui, temos grandezas diretamente proporcionais. Não vamos ter que inverter nenhuma coluna. Então, guardem isso. Nesse método que estamos usando, quando as grandezas são diretamente proporcionais, não invertemos coluna nenhuma. Agora, no terceiro passo, vamos resolver a equação multiplicando em x, que vai ficar x vezes 4 é igual a 4x, e 100 vezes 16 é igual a 1.600. Isolando x, passando esse 4 que estava multiplicando x no primeiro membro, para o segundo membro dividindo, vamos chegar a x é igual a 1.600 dividido por 4. Logo, x vai ser igual a 400. Então, em um dia serão fabricados 400 pães. Segundo exemplo. Um carro percorre 120 km em 2 horas se dirigir com velocidade constante de 60 km por hora. Se esse mesmo carro percorrer esse trecho com velocidade constante de 40 km por hora, quantas horas ele leva para completar o percurso? O que a gente vê aqui? Que o carro vai percorrer esse espaço de 120 km, primeiro com uma velocidade de 60 km por hora e depois a uma velocidade de 40 km por hora. Vemos que o espaço de 120 km vai ser o mesmo nas duas velocidades, não vai mudar, é fixo. Então, não vai entrar na regra de 3. Por quê? Porque na regra de 3 só vão entrar aquelas grandezas que variam. Então, vamos ficar com as grandezas tempo e velocidade. Essas sim vão variar. Montamos a tabela, tempo na primeira coluna e velocidade na segunda coluna. E nas linhas vamos colocar as grandezas em correspondência. Assim, diz que o carro leva 2 horas se percorrer esse espaço a 60 km por hora. E quer saber quanto tempo esse carro vai levar para percorrer esse mesmo trecho a 40 km por hora. Vamos ver se tempo e velocidade são diretamente ou inversamente proporcionais. Ele leva mais tempo nesse percurso a 60 ou a 40 km por hora? A 40, né? Então, quanto menor a velocidade, maior o tempo do percurso. Uma grandeza aumenta e a outra diminui. São inversamente proporcionais. O que a gente faz? Vamos inverter uma das colunas, que aqui na regra de 3 tanto faz. Podemos inverter a primeira ou
a segunda coluna. Vamos inverter a coluna do tempo. O x vai para cima e o 2 vai para baixo. Feita a inversão, vamos resolver como no exemplo 1. Vamos multiplicar em x. X vezes 40 é igual a 40x. E 2 vezes 60 vai ser igual a 120. Isolando o x, chegamos a 120 dividido por 40 vai dar x igual a 3 horas. Então, esse carro vai aumentar o tempo de percurso de 2 horas para 3 horas se diminuir a velocidade de 60 para 40 km por hora, ok? Gente, uma observação aqui. Essa inversão de colunas que a gente faz é só um artifício para facilitar a resolução da equação, ok? As respostas serão dadas a partir das tabelas originais. Vamos ver agora a regra de 3 composta, que é bem parecida com a regra de 3 simples, só que aqui teremos mais de 2 grandezas. Exemplo 1. É dito que, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. E pergunta, em 5 horas, quantos caminhões serão necessários, colocamos x aqui, para descarregar 125 metros cúbicos? Bom, vamos focar na grandeza que tem a incógnita x, que é a grandeza caminhões, e comparar com cada uma das grandezas separadamente, assim. Se tiver mais caminhões, vamos precisar de mais ou menos horas para descarregar essa areia? Vamos precisar de menos horas, né? Porque, por exemplo, 2 caminhões vão levar metade do tempo para descarregar o mesmo volume de areia que um caminhão levaria, pois um caminhão teria que fazer 2 viagens. Então, se o número de caminhões aumenta, o tempo vai diminuir, temos grandezas inversamente proporcionais. A gente inverte essa coluna de horas. Assim, o 5 vai para cima e o 8 vai para baixo. Vamos de novo para o número de caminhões, só que agora vamos comparar com volumes. Se aumentarmos o número de caminhões, vamos aumentar ou diminuir o volume de areia para o descarregamento? Vamos de novo para o exemplo. A gente vê que 2 caminhões vão descarregar o dobro do volume de areia que um caminhão pode descarregar. Então, número de caminhões aumenta, volume aumenta, temos grandezas diretamente proporcionais. Não vamos inverter a coluna volume. Agora, resolvendo. Pegamos a coluna de caminhões, onde está a incógnita x, do jeitinho que está. 20 em cima, x embaixo, que vai ficar 20 sobre x é igual a 5 sobre 8, coluna que invertemos, vezes 160 sobre 125. Essa não invertemos. Repetimos o 20 sobre x, que vai ser igual a... Vamos fazer a multiplicação dessas frações. Como faz a multiplicação de frações? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Vai ficar 20 sobre x é igual a 5 vezes 160 é igual a 800. E 8 vezes 125 vai ser igual a 1000. Então, 20 sobre x é igual a 800 sobre 1000. Podemos cortar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, vai sobrar 20 sobre x é igual a 8 sobre 10. Quando tem um sinal de igualdade entre duas frações, multiplicamos em x. Assim,
x vezes 8 é igual a 8x. E 20 vezes 10 é igual a 200. X é igual a 200 sobre 8, que resolvendo, vamos chegar a x é igual a 25. Então, serão necessários 25 caminhões para descarregar 125 metros cúbicos de areia em 5 horas. E para terminar, vamos ver rapidinho esse exemplo aqui. Diz que 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. E pergunta, quantos carrinhos serão montados, x aqui, por 4 homens em 16 dias? Comparando a coluna onde está x, que é a coluna carrinhos, com as outras grandezas, vai ficar começando com carrinhos e homens. Para montar mais carrinhos, vamos precisar de mais homens, mais e mais, diretamente proporcionais. Não vamos inverter essa coluna. Agora, carrinhos e dias. Quanto mais carrinhos tiver que montar, mais dias serão necessários. Também mais e mais, diretamente proporcionais. Não vamos inverter também essa coluna. Resolvendo, 20 sobre x vai ser igual a 8 sobre 4 vezes 5 sobre 16. Fazendo a multiplicação de frações e isolando o x, que vai ficar para vocês treinarem, vamos chegar a x é igual a 32. Logo, serão montados 32 carrinhos com 4 homens trabalhando 16 dias. Inscreva-se no nosso canal e tenha acesso a uma matemática no passo a passo, sem pulos, e veja também nas aulas práticas como continhas simples ajudam no nosso dia a dia.